Olá, criativos! Sejam super bem-vindos ao canal Polly Gonçalves. Bora começar? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um especial muito fofinho dedicado ao Dia das Mães. Então, para começar, eu já imprimi tudo aqui em papel fotográfico adesivo. Esse eu imprimi no mate, tá? Para variar um pouquinho. E para falar a verdade, é o que eu mais gosto aqui de utilizar. Removi essas laterais aqui para conseguir fazer a emenda. A emenda vai ser feita por essa linha que eu deixei no arquivo para vocês. E para fazer a emenda super simples, né? Vou tirar ali um pouquinho do liner, colar em cima e pronto. Olha aqui, muito fofinho, né? E bora fazer a laminação, que eu utilizei o BOPP no fosco. E eu tenho uma dica muito importante aqui para dar para vocês. Muitos me perguntam como é que é possível fazer na laminadora A4 quando tem emenda? Não. O que você pode fazer é colocar vinil adesivo ao invés de colocar BOPP, que aí você consegue fazer sem precisar de usar uma laminadora. E agora é refilar tudo isso daí para que a gente comece a fazer a parte da empastação das nossas capas, tá? Essa partezinha aqui eu vou começar fazendo aonde tem a emenda, que eu utilizei uma régua de 1,5, que é a sangria desse arquivo, e a medida da minha primeira plaquinha tem 10 por 21. Isso daqui que eu tô colocando agora é um pedaço de papel na gramatura de 180 gramas, medindo 1 por 21. O espaçamento que eu estou utilizando é de 0,3. Vou colocar mais outro pedacinho de papel, outra tirinha de papel de 1 por 21. Coloco o espaçamento de 3 de novo e a outra lombadinha que tem 1,5 por 21 e essa daqui já é com o papelão normal de 1,9. Vou passar a minha régua ali para frente e também o espaçamento de 0,3 e agora a minha última plaquinha que tem 13,5 por 21. E aqui é fazer aquela empastação normal, tirando, né, as quininhas. Vocês podem utilizar a régua fio de cabelo, eu não achei a minha muito fácil daqui, mas o importante, fechem só as duas laterais. Essa parte de cima a gente não vai fechar agora, crie bastante aderência também. Vou fazer basicamente a mesma coisa aqui nessa outra parte da minha capa. E essa aqui não tem emenda, tá? Mas eu vou utilizar também a régua de 1,5 como sangria do meu arquivo e uma placa de 13,5 por 21. Tirar novamente essas quinas. Pode tirar também com a régua fio de cabelo, ou se você já tiver um pouquinho mais de confiança, pode ir aqui dessa maneira que eu tô mostrando no vídeo para vocês. E fechar agora somente as duas laterais, deixando aquele cantinho ali redondo também para poder fazer o acabamento, tá? Isso aqui eu vou mostrar lá na frente o porquê que eu só fechei essas duas laterais, mas realmente é para dar um acabamento muito melhor. Para poder fazer a lombadinha, utilizei também uma reguinha de 1,5 e a minha lombada ela tem 3 por 21 no papelão de gramatura de 1,9. E aqui eu vou criar bastante aderência, fechar somente na parte de cima e na parte de baixo. Deixa eu fazer um avisinho muito especial aqui. Esse arquivo lindo, ele está disponível somente para quem é membro do Clube da Polly. Se você ainda não faz parte do clube, o link está aqui abaixo. Você pode escolher o tipo de assinatura que você quer e vai ter acesso não somente esse, mas vários outros arquivos que estão totalmente exclusivos. Eles não estão à venda dentro do site da Lepoli. Só quem é membro tem acesso a esses arquivos incríveis e sem custo extra, tá? Paga só a assinatura e pronto, vai aproveitar esse benefício, e-books, chat aberto para tirar dúvidas e muito mais, vale muito a pena. Tô marcando aqui também as lateraisinhas e agora sim eu vou fazer o encaixe. Para fazer o encaixe, vou utilizar a nossa querida fita dupla face extra forte, porque assim eu tenho certeza que vai ficar bem coladinho, ainda mais porque é um material que vai ficar um pouquinho mais pesado, né? Dependendo do que você for colocar aí na parte de dentro. Vocês vão entender lá na frente. Vou encaixar aqui minha primeira parte, tirei aqui o liner também, viu que o liner fica transparente, o adesivinho, né? Fica transparente, com ele marcadinho aqui na parte de cima para eu poder saber o encaixe certinho. Aí sim eu encaixo aqui a lombada. Gente, a estrutura quase pronta, muito fácil de fazer, né? Agora sim a gente pode virar aquelas partezinhas que ficaram para cima, pro lado de dentro e finalizar essa parte da nossa capa colocando as guardas. Que as guardas eu utilizei o crochê
de 90 gramas impresso na jato de tinta. Eu sempre tô falando aqui porque realmente muita gente ainda me pergunta como que eu faço para poder imprimir, e é impressão normal na jato de tinta, não vai desbotar, não precisa laminar, dá tudo certo no final, pode confiar na Polly, pode confiar que dá certo, tá bom? E depois que você colocou aí bem direitinho na sua capa, é só pegar a espátula e criar bastante aderência para que o nosso projeto, a nossa capa fique bem estruturada. Pode criar tanto pela parte de dentro aqui e depois virar e fazer também pela parte de trás, porque assim tudo vai ficar bem certinho e as caneletinhas vão ficar bem marcadinhas. Assim o projeto fica muito mais bonito. Agora é fazer o bolsinho que vai ficar do lado de dentro. Nesse projeto eu fiz um pouquinho diferente, então eu deixei esse gabarito dentro aí. Vão cortar ele primeiro e depois marcar ele todinho no papelão de 1.9. Para ficar mais fácil de marcar, eu estou utilizando aqui uma caneta com ponta fina, ou você pode também utilizar a lapiseira. Tem que ser fina para não criar, assim, não aumentar o tamanho aqui da estrutura. Tem que ficar certinho, porque assim vocês vão ter segurança que tá tudo certo, tá? Vou tirar os excessos primeiro, antes de fazer as marcações. Depois que eu tirei os excessos, lembrando que essa linha de dentro eu preciso só de marcar, então eu vou passar ali umas 2, 3 vezes com o estilete somente para marcar, e depois, né, os outros pedacinhos, que são essas quininhas aqui de baixo, só esses quadradinhos, 2 quadradinhos que ficaram aqui na parte de baixo, esse sim eu posso remover. Aí eu posso ir passando o estilete até ele remover totalmente. Siga direitinho pelo gabarito, que pode ter certeza que o encaixe vai ficar perfeito, não vai ter erro algum, tá? E essa forma que eu tô mostrando aqui para vocês é muito mais fácil do que a que eu tinha feito pelo livrinho de colorido Stitch. Para quem ainda não sabe, tem link aqui para vocês conhecerem esse projeto lindo do Stitch também, que tá imperdível. Mas para quem teve um pouquinho de dificuldade, pode fazer o bolsinho dessa maneira aqui também, que dá certo. Olha o encaixe super perfeitinho, né? Que nem eu mostrei para vocês, essa linha de dentro, essas linhas de dentro, eu só marquei. Aqui com o meu projeto, eu medi tudo para ver se ficou certinho. Agora sim, eu vou fazer a empastação dessa parte do bolsinho. E essa empastação, ela precisa ser da maneira, exatamente da maneira que eu vou falar para vocês. Se você tentar fazer diretão, vai dar ruim, não vai dar certo. Então, siga comigo o tutorial. Já me deixa aqui, ó, nos comentários, falar: Polly, tô acompanhando, vou conseguir fazer. Para eu saber que você chegou até aqui e tá acompanhando de verdade o tutorial, para depois falar: Polly, eu não dei conta. É porque não acompanhou, tá bom? Então, eu refilei primeiro, vou colocar minha reguinha, ela tem só 1 de espaçamento, tá? Eu coloquei um pouquinho menor o espaçamento, porque não tinha necessidade de colocar um espaçamento grande. Vou tirar aqui meu line, e agora que é a jogada aqui. Vou encaixar, mas sem fazer pressão alguma em nada aqui. Por quê? Porque a gente vai precisar de criar aderência primeiro nessa parte maior, tá? Vou pegar a espátulazinha e eu tô passando, eu tô criando aderência somente nessa parte aqui maiorzinha do meu bolsinho. Vou mostrar aqui do outro lado para vocês o porquê. A gente não pode ir fazendo ele já tudo de uma vez, porque na hora que a gente for fazer essa vira aqui, ó, que eu tô fazendo agora, ele não vai virar, ele vai rasgar o papel. Então, você faz primeiro aquilo lá, depois vira, e aí sim você consegue marcar. Inclusive, marcar também essa canaletinha que fica aqui, porque assim você vai ter certeza que tá tudo grudadinho. A mesma coisa você vai fazer na lateral. Olha o quanto que fica mais simples fazer dessa forma, né? É só ir fazendo aos pouquinhos. E outra, parece, mas tá fazendo aos poucos, vai demorar. Não, super rapidinho eu fiz isso daqui. E agora as quinas, eu juntei as pontinhas aqui, para eu saber aonde eu teria que cortar, né? Vou juntar bem direitinho, juntei tudo, tá? Juntei as pontas de cima, de baixo. E para fazer o acabamento eu vou precisar de dar esses pequenos picozinhos aqui com o estilete ou com uma tesoura, do jeito que você achar que fica mais fácil, para que a gente consiga virar tudo isso daí para a parte de dentro. Aqui na parte de cima eu fiz com a tesoura. Eu achei que ficou mais tranquilo aqui para mim com a tesoura. Embaixo também dá para fazer, tá? Isso aí é do jeitinho que você achar mais fácil mesmo. E vou virar todas as dobrinhas que eu cortei para a parte de dentro. Assim eu consigo fazer aqui o acabamento bem certinho. E se não aderir tão bem o papel, né, o adesivo, porque ele tá cheio de dobra, pode até ver que o meu ali subiu um pouquinho.
pode ficar tranquilo, tá? Porque depois a gente vai colocar também uma guarda aqui por cima. Só mesmo faça o seu papel, que é criar aderência nesse projeto aí. A sua parte você fez, pronto. Depois, se grudou, se não grudou, isso daí a gente resolve lá na frente, tá? Que o meu realmente ele subiu um pouquinho. Aqui eu precisei de dar mais um picotezinho na parte de dentro para eu conseguir virar ali as minhas pontinhas, tá vendo? Esse acabamento aqui que você precisa de fazer aí no seu projeto. Esse pedacinho aqui de baixo, você pode virar ele para dentro ou pode cortar. E pode ficar do seu critério, não vai fazer diferença. Eu preferi cortar. Eu achei que ficou melhor assim, mas se você não quiser, se você quiser fazer vira aí nele e o seu adesivo tiver bom, tiver belezinho, que o meu aqui, não sei por que motivo, no papelão não aderiu tão bem. Mas o problema foi resolvido, eu tirei ali e pronto. Essa daqui vai ser a minha guarda, que eu utilizei o mesmo papel couché, né, de 90 gramas, autoadesivo, para poder fazer. Tô refilando aqui para poder ficar mais fácil. E se precisar de tirar um pouquinho mais, uma coisa que eu aconselho você a fazer. Primeiro, né, depois que você cortou aqui, refilou toda a sua guarda, meça, né, para ver se ficou assim mais certinho, né? Se deu belezinha, você já pode tirar o liner e grudar tudo aí. Agora, se não, né, se precisar de tirar mais um pouquinho, você tira antes de tirar o liner, senão depois fica um pouquinho mais difícil de você tirar as laterais, as rebarbinhas e, né, não correr o risco de cortar a sua capa. Tá vendo? Aqui eu tô medindo. Essa é a primeira etapa, você precisa de medir primeiro. Medir certinho, deu aqui, quase que deu. Vou precisar tirar um pedacinho, que é aqui na parte de cima. Também daria para tirar mais um pedacinho nas laterais, a mesma medida. Daí 2 milímetrozinhos nas laterais e embaixo. Mas aqui eu falei, não, vou tirar só na parte de cima. Vou tirar um pouquinho do liner. Encaixei aqui, mirei direitinho e agora é virar tudo aí. Olha que fácil, muito facinho o nosso bolsinho, viu? E para colar, você pode utilizar aquela cola que as pessoas usam mesmo para artesanato. Eu utilizo muito essa cola instantânea. Acho que para mim fica mais fácil. E cola bem belezinha. Eu fechei tudo aí e vou colar o meu bolsinho aqui na minha capa. Esse bolsinho aqui é um bolsinho tipo surpresa. Você pode colocar várias coisas legais aqui dentro. Pode colocar um chocolate, pode colocar um jogo de caneta, ou pode colocar um arranjinho de flores secas que fica muito fofo e muito harmonioso também com essa capa, né? Ainda mais porque eu deixei esse aspecto, né, mais floral. E é um presente lindo para dar para mamãe toda vez que ela abrir, ela vê esse arranjinho ali de flores, ainda mais porque esse nosso projetinho aqui é um devocional, isso ainda cria mais ainda uma inspiração, um aconchego, então dá para brincar muito aí nesse espaço. Aqui eu vou colocar, né, o nosso elástico. Um conselho que eu dou sobre o elástico, calma aí que eu já vou falar. Eu cortei de quina, tá? Pra eu conseguir enfiar bem facinho aqui. Antes de você pegar, né, cortar o elástico de qualquer jeito, coloque o elástico um pouquinho mais largo. O meu eu coloquei um pouquinho apertado, então ele ficou amassando um pouquinho a parte de cima. Ele tem que ficar um pouquinho mais frouxo para ele não amassar a parte de cima. Se você for colocar uma caneta aí dentro, que é aquelas canetas mais gordinhas, ele não vai amassar, né? Então, independente do elástico, mas como aqui o meu ainda tá vazio, eu não coloquei nada e o meu elástico apertado, ele apertou um pouquinho na parte de cima. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. Eu coloquei um passantezinho também, que é um passantezinho de bottom. Se você não tiver, não precisa, ou pode colocar um passantezinho acrílico de borboletinha ou de rosinha. Nossa, fica muito fofo e vai combinar super aqui com o projeto. Além do mais, vai valorizar. E agora, eu tirei o excesso aqui do elástico e vamos à parte da furação, que eu vou utilizar o quê? Vou utilizar a D-Sync e vou fazer a técnica de furo perfeito do meu curso. Você ainda não conhece o furo perfeito na D-Sync? O link tá aqui na descrição. Nunca mais você vai furar uma capa errada ou com a quantidade de anéis de wireô errado. Vai ter um wireô centralizadinho e com um aspecto muito lindo. Assim o seu projeto vai ficar bem mais bonito, vai ficar muito mais atraente aos olhos. Erro nunca mais. E é um curso que tá imperdível e eu ensino vocês a fazerem várias medidas diferentes. Aqui eu já furei,
o meu miolinho também para poder acelerar. Vou utilizar o aireô de 5/8 e o meu miolo foi impresso em 120 gramas. É o que eu aconselho você a fazer, porque assim, né, a mamãe que vai receber esse presente, ela consegue utilizar, por exemplo, um marcador de texto e não vai perder a parte de trás. Fechei o meu aireô e pronto o nosso projeto. Olha que mimo esse miolinho. Um planner, né? Um devocional planner muito completinho, muito cheio de amor. E dá para você brincar muito aí com a questão dessa parte da surpresinha aqui. Então, eu espero muito que você tenha gostado. Já deixa aquele like aqui para mim no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não faz parte do Clube da Poli, vai ser muito bem-vinda e vai aproveitar todos esses arquivos. Eu vou ficando por aqui. Beijo enorme e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!